Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos pensadores revolucionários da psicologia do século XX, Jean Piaget. O interessante dele é que ele não estava muito preocupado com o que a gente sabe, mas sim em como a gente chega a saber as coisas. Vamos explorar juntos as ideias dele sobre como a mente humana se constrói literalmente do zero. Ok, vamos começar por aqui. Essa foi a pergunta que moveu a carreira inteira do Piaget. E se a gente parar para pensar, é o grande mistério do nosso próprio desenvolvimento. Como é que essa transformação tão incrível acontece? Piaget dedicou a vida dele para tentar encontrar uma resposta. E tá aí o homem por trás da pergunta, Jean Piaget. O mais curioso é que ele começou como biólogo, sabe? Fascinado por como os seres vivos se adaptam ao ambiente. E ele trouxe essa visão, essa lente da biologia para dentro da psicologia. Ele queria o que chamava de uma explicação biológica do conhecimento. E em vez de ficar só na teoria, no escritório, ele foi a campo para o fascinante mundo das crianças. Então, como é que funciona esse motor? Piaget propôs um mecanismo central, que é o que impulsiona todo o nosso desenvolvimento intelectual. Para ele não era mágica, era um processo biológico, bem enraizado na gente. A palavra-chave aqui é adaptação. Para o Piaget, a inteligência é, na sua essência, uma forma de adaptação biológica. Pensa só, do mesmo jeito que um bicho se adapta fisicamente ao seu ambiente, a nossa mente se adapta intelectualmente, organizando o universo à nossa volta para que ele faça algum sentido. E essa adaptação tem duas faces, como se fossem duas engrenagens trabalhando juntas. Primeiro tem a assimilação. Imagina uma criança que já sabe o que é um cachorro. Tem 4 patas, pelo, rabo. Aí ela vê um poodle pela primeira vez e fala, cachorro. Pronto, ela assimilou essa nova informação na caixinha de cachorro que ela já tinha. Mas e se ela vê um cavalo? Ele também tem 4 patas e rabo, só que é muito diferente. A caixinha de cachorro não serve mais. É aí que entra a acomodação. A criança tem que criar uma nova caixinha, a de cavalo, ou seja, ela precisa mudar a estrutura mental dela. É nesse equilíbrio constante entre usar o que a gente já sabe e mudar nosso jeito de pensar que o aprendizado de verdade acontece. Mas esse processo de construção não é bagunçado, não é aleatório. Piaget descobriu uma coisa fundamental. A mente se desenvolve numa sequência, sabe? Em estágios que são previsíveis. Cada estágio novo se apoia no anterior. É como construir um prédio, um andar de cada vez. Ele identificou 4 grandes saltos. No começo, a inteligência é pura ação. Um bebê aprende sobre o mundo pegando as coisas, colocando na boca, olhando. Depois vem a explosão dos símbolos. A criança começa a usar palavras, a criar imagens na cabeça. Em seguida, a lógica entra em cena, mas é uma lógica bem concreta, ligada às coisas que dá para ver e tocar. E, finalmente, o grande salto para a abstração, que é a capacidade de pensar sobre o que é hipotético, sobre ideias, sobre possibilidades. Isso nos leva a um ponto que é crucial. Para Piaget, a inteligência não é uma coisa passiva que a gente recebe, é um processo ativo. Como ele mesmo dizia, a inteligência vem da ação, é uma conquista, algo que a gente constrói e reconstrói a cada nova interação com o mundo. Tá, então peraí. Se a inteligência é algo que se faz, o que isso quer dizer para a educação? Olha, Piaget nem se via como um pedagogo, mas as ideias dele simplesmente viraram de cabeça para baixo o jeito como a gente pensa a sala de aula. Essa citação dele resume tudo, perfeitamente. Ele acreditava que o conhecimento que é só empurrado de fora para dentro é frágil. A compreensão de verdade só vem quando o aluno vira uma espécie de pequeno cientista, sabe? Experimentando e redescobrindo as verdades por conta própria. Isso deu origem ao conceito de escola ativa. Uma escola onde se aprende fazendo, experimentando, tateando por si mesmo. Onde o professor não é só um transmissor de fatos, mas um guia, um facilitador de descobertas. Um lugar onde a colaboração entre os alunos é super importante e onde os erros não são falhas, são degraus para o conhecimento. O objetivo final não é receber o conhecimento, é reconstruir. E a teoria da construção do Piaget não parou no conhecimento, não. Ele aplicou essa mesma lógica a uma coisa ainda mais complexa, a nossa bússola moral. A ideia radical aqui é que a gente não nasce com um senso de certo e errado. E também não copia isso simplesmente dos pais. A gente constrói isso ativamente nas nossas interações sociais, principalmente com outras crianças. O Piaget viu essa construção moral acontecendo em 2 grandes fases. A gente começa com o que ele chamou de moralidade da coerção.
Ela é baseada no respeito unilateral pela autoridade de um adulto. As regras são sagradas porque um adulto disse. Isso leva à heteronomia, ou seja, ser governado pelos outros. Mas aí uma coisa incrível acontece quando as crianças começam a interagir de verdade, em jogos, em discussões. Surge a moralidade da cooperação, que é baseada no respeito mútuo. Agora as regras são acordos que podem ser mudados se todo mundo concordar. E é isso que leva à verdadeira autonomia, a capacidade de governar si mesmo. Então, no fim das contas, qual é a grande ideia que fica? Qual é o legado do Piaget que continua influenciando o jeito que a gente entende a mente humana até hoje? É esta aqui, o construtivismo. A teoria de que o conhecimento não é uma cópia da realidade que a gente recebe passivamente, é uma construção ativa. Cada um de nós é o arquiteto da nossa própria compreensão, usando aquelas ferramentas, a assimilação e a acomodação, para construir nossa visão de mundo tijolo por tijolo. Isso nos deixa com uma pergunta poderosa e muito, muito atual. Se o Piaget tiver certo e o conhecimento for construído e não só transferido, então o que isso significa de verdade para as nossas escolas, para as nossas empresas e para a nossa própria busca por aprendizado ao longo da vida? Essa é a provocação que o legado de Piaget deixa para a gente pensar.